Sei lá, pô. Passa rapidinho pelo resto. Então é o seguinte, a gente falou sobre os movimentos da Terra, certo? É isso que eu falei, né, em relação ao movimento da frente, do objeto está se distanciando, mas na verdade somos nós que estamos se distanciando, né? Lembrem. Peraí. Lembrem que esse movimento ele vai ser realizado tanto pelas estrelas, astros, pela gente aqui da Terra. Por isso que é mais complexo do que a gente acha que é. Não está se mexendo no final das contas, certo? Então a gente falou sobre rotação de translação, rotação dos dias e as noites, o movimento da gente em torno de si mesmo, e a translação é a Terra em torno do Sol, ou qualquer corpo celeste ao redor do Sol, certo? Vai dar a duração dos anos e, consequentemente, as estações do ano. Falando sobre a precessão, que é o movimento de meio que em torno do eixo, certo? Como se fosse um peão. E aí eu dei exemplo de outros tipos de precessão, ou seja, outros tipos de movimento. Existem vários tipos de movimento realizados pela Terra, certo? E assim como a Terra, né, isso aqui, estações do ano, a gente falou, assim como a Terra, a Lua também vai realizar movimentos, certo? E diferentes movimentos associados com os movimentos da própria Terra vai nos gerar esse fenômeno das fases da Lua, certo? Basicamente, o que a gente vai ter aqui durante o movimento da Lua e da Terra, uma fração da luz solar vai chegar, vai estar entrando em contato com a Lua. Espera aí, chegou um colega aqui. Demorando muito para aparecer na sala. Então, é o seguinte, como eu estava falando, essas fases da luz vão depender da quantidade de luz que chega nela, certo? E a quantidade de luz que vai chegar na Lua vai depender dos objetos que estão entre a Lua e o Sol, certo? Que lembre, a Lua não produz própria, ok? Ela vai refletir a luz do Sol. Então, o tanto que a gente vai ver da luz é o tanto de luz que vai ser refletida pela Lua. E, geralmente, esse objeto que vai ficar na frente do Sol, na frente da Lua, né? Que vai ficar entre a Lua e o Sol, é o próprio planeta Terra, certo? Então, o tanto que a gente vai estar enxergando de Lua é o tanto de luz que vai estar passar entre a Terra, certo? Então, é o seguinte, é mais ou menos assim. É mais ou menos como um corpo iluminado. E aí, se ele está um pouco iluminado, você vai ver parcialmente ele. Se chega mais luz nesse corpo, então, você vai ter mais desse rosto sendo mostrado. Certo? Deu para entender? Então, vamos lá. Então, você vai ver as fases da Lua, certo? É o quanto de luz que chega na Lua. Para entender isso? Entenderam? Acorda da vida. Ave Maria, ninguém responde, né? Igual o livro de vocês tem que mostra tipo uma lanterna. Oi. Fala de novo. Ok, deixa eu voltar lá por susto. Então é o seguinte, o que você vai estar na fase da Lua, o que você vai estar vendo da luz é o tanto de... O que você vai estar vendo da Lua
é o tanto de luz que chega na Lua, certo? Então, imagine que tem um objeto entre a Lua e o Sol. Esse objeto é a Então, a Lua vai ter que passar pela Terra para chegar na Lua. Só que a Terra não é transparente, certo? Então, uma parte dessa luz não vai chegar lá. Vai chegar tipo uma frestinha de luz, igual um rosto iluminado, certo? E aí, para você enxergar mais esse rosto, eu vou precisar colocar mais luz. E aí você vai enxergar mais esse rosto, certo? Então, quanto mais eu jogo a Lua, quanto mais luz chega na Lua, mais eu vou ver dessa luz. É isso que vai me dar as fases da Lua. É a quantidade de luz que está chegando na Lua. Porque lembrem, a Lua não produz luz própria, certo? Ela apenas reflete a luz do Sol. Deu para entender? E aí? Tá? Imagine que você ligou a lanterna e botou a sua mão na frente da lanterna. O tanto de dependeu do tanto de que você colocar entre a lanterna e a parede. Se você colocar a sua mão tampando toda a luz, não vai chegar luz nenhuma na parede. Certo? Mesma coisa vai ser em relação à Lua. O tanto de luz que vai chegar na Lua vai depender do tanto de terra que tem entre ela e o Sol. Certo? E aí nós vamos ter as quatro, vamos dizer assim, as quatro fases da Lua. Mas lembrem, essas quatro fases da Lua são apenas os quatro, vamos dizer assim, os quatro marcos, certo? Esse ciclo lunar, que vai desde aí da Lua Nova até ele voltar à Lua Nova, ele dá essa volta completa, vai demorar uns 29 dias, certo? São 29 dias de ciclo de Lua. Então, vai ter vários formatos sendo visualizados nesse tempo, certo? E aí a gente tem 4 pontos que a gente destaca, que são os 4 pontos mais diferentes durante esse processo, que é a Lua Nova, a quarto crescente, a Lua cheia e o quarto minguante, certo? A Lua Nova, a Lua vai estar, vamos dizer assim, entre a Terra e o Sol. Só que nesse período não é o que a gente considera eclipse lunar, certo? Que a gente já vai chegar em eclipse lunar, tenham calma. Então, nessa hora, a Lua vai estar entre a Terra e o Sol. Então, meio que vai estar iluminando as costas da Lua, certo? E logo, se está iluminando as costas da Lua, a gente não vai ver o outro lado, porque lembrem, a Lua não produz luz própria, ela só reflete, certo? Nisso vai passar uma semaninha, mais ou menos, certo? E aí a gente vai ter o quarto minguante, que a gente vai ver parcialmente a Lua. Vai ver um pedaço dela, que é o tanto de luz que está chegando nela. O minguante acontece no quarto minguante, ele já vai aparecer assim no finalzinho antes do final da tarde, a Lua já aparece para a gente nesse período, certo? E ela continua esse processo, ela vai seguindo até chegar à Lua cheia, que aí é quando vai chegar o máximo de luz solar da Lua, certo? Então, o máximo da Lua vai ser iluminado para a gente. E mais uma semana depois, vamos ter o quarto minguante. Você vai ver só o pedaço da Lua. E assim vai, certo? Durante 29 dias. Não chega a ser um mês, não. São 29 dias para se completar todo esse ciclo, certo? Todas essas fases da Lua. E aí a gente tem que entender algumas coisinhas, como, por exemplo, a Lua, ela vai realizar vários movimentos, certo? Ela vai realizar a translação, ou seja, junto com a Terra, ela vai estar girando ao redor do Sol, certo? Enquanto a Terra está girando ao redor do Sol, a Lua não vai sumir, ela vai continuar lá. Então, ela também faz translação. A Lua também faz rotação, ou seja, ela vai girar ao redor do seu próprio eixo, igual à Terra. E isso vai ter uma consequenciazinha, que daqui a pouco eu digo. E ela também faz outro movimento, que é a revolução.
não é a Revolução Francesa nem industrial, é a revolução em torno da Terra, certo? Então, a Lua ela vai estar girando em torno da Terra, assim como a Terra gira ao redor do Sol, em torno do Sol, ok? Então, esse movimento aí, as fases da Lua, ela vai depender da função da Lua, certo? Vamos dizer assim, essa é a função da revolução para a gente, ok? Só que não vai ter só esses três movimentos, não, certo? Assim como a Terra, a Lua também vai ter um monte de outros movimentos que são tão complexos que está meio que resumido nessa figura que eu não vou nem tentar explicar isso aí, certo? É só para você ter ideia da quantidade de movimentos possíveis pela Lua, ok? Só que no meio dessas fases da Lua, né, a gente vai ter alguns momentos que a gente chama de super, que a Lua vai estar mais escura ou mais clara, a Lua de sangue. E o que é que vai determinar isso? Lembrem de como acontecem as órbitas, certo? As órbitas, elas são... Então, assim como uma hora vai estar mais perto do Sol, outra hora vai estar mais longe, vai acontecer a mesma coisa com a Lua em relação à Terra, certo? A órbita da Lua ao redor da Terra é uma órbita elíptica, então uma hora a Lua vai estar mais próxima do Sol, outra hora a Lua vai estar mais distante, certo? E isso vai ocasionar essa Lua gigante, que chama de bola de sangue, certo? É a proximidade com a Terra, é um período mais perto, um período mais longe, ok? Então, lembre, a órbita da Lua ao redor da Terra também é elíptica, ou seja, período mais perto, outro período mais longe. Isso é o que vai nos dar as superluas, ou aquelas luas cheias mais gigantescas que a gente vê, que é mais tirar usando o seu iPhone 68, ou sei lá qual é o que tem, e ficar postando no Instagram, certo? Então, essas luas que só existem para isso, para serem postadas no Instagram, elas acontecem por conta dessa órbita elíptica, certo? E a gente vai para o fato dos eclipses. Os eclipses lunares e solares, eles vão acontecer por conta da juxtaposição dos astros. O que diz, professor? É tipo assim, é o alinhamento em linha reta, certo? Quando esses três astros, Sol, Lua e Terra, estiverem alinhados, nós vamos ter os fenômenos de eclipse. Então, o eclipse solar é visível durante o dia, obviamente, e nesse caso você vai ter tendo a Lua entre e o Sol, certo? Você vai ter o alinhamento Sol, Lua e Terra. Nesse período, nesse processo, vocês vão visualizar aqui, ó, que durante a emissão da luz vai se formar um cone aqui no meio, tá vendo? Entre a Terra e a Lua. Ó. Esse pontinho aqui, nesse pontinho você tem a sombra e aqui você tem o eclipse completo, certo? Mas nas bordas, ó, você vai ver que vão formar uma sombra mais clarinha. Essa sombra mais clarinha que de penumbra, e aí é onde acontece o eclipse, ele não é visto de maneira completa, certo? É um eclipse incompleto. Então, no caso aí, se você estiver nessa posição central aqui, o eclipse completo da Lua, você vai estar visualizando, o eclipse completo do Sol, você vai estar visualizando isso. Agora de maneira mais lenta, certo? Aí está acelerado. Se estiver numa região mais distante, naquela região da penumbra, você vai ter um eclipse parcial, certo? Você vai ver uma parte da Lua, uma parte do Sol sendo coberta. Então, sendo a totalidade desse eclipse, desse fenômeno, certo?
Então, outra coisa, esse eclipse, ele está acontecendo, esse eclipse solar, ele acontece várias vezes ao ano. Por que a gente não tem notícia? Porque olha só o ponto em relação à Terra, como é pequeno esse ponto de eclipse, certo? Ele vai ser visível só em uma regiãozinha da Terra, enquanto as outras não vão estar percebendo, certo? É por isso que é tão. E a gente sabe que a Terra ela vai ter mais partes cobertas pelo, é, pelo oceano do que continente. Então você vai ter mais partes em que não vão existir pessoas do que partes de pessoas. Por isso que é tão raro visualizar, certo? Já no eclipse lunar, você tem o oposto, a Lua vai estar do outro lado. E quem vai estar fazendo a sombra é a Terra, certo? Então, no eclipse lunar, você tem o alinhamento entre Sol, Terra e Lua. Então, a Terra impede totalmente que a luz do Sol chegue até onde ele saia e volte, certo? Ok? Então, sai e volta. Tá dando uma travada? Então, esperem aí. Rapidinho. Pronto. E agora? Melhorou? Pronto. Vamos continuar. Melhorou, professor. Pronto. Então, ó, no eclipse lunar, tem o oposto. A Terra vai estar do outro lado, certo? A Terra vai estar entre a Lua e o Sol, e aí ela vai fazer uma sombra. E aí, para a gente perceber por que é mais fácil e é mais visível para o ser humano o eclipse lunar do que o solar durante o ano, certo? Porque a Terra é muito maior do que a Lua. Então, a sombra que a Terra vai fazer sobre a Lua vai ser muito maior que a Lua fazendo a Terra, certo? E por isso, mais regiões vão visualizar o eclipse lunar. Mas do mesmo jeito, você vai ter regiões que vão ter o eclipse parcial e outras regiões que vão ter o eclipse completo, certo? Então, você também tem uma região de penumbra aqui nas bordas e uma região de sombra completa no centro. Só que lembrem, aqui, essa região de maior. Ok? Então, o eclipse solar acontece de dia, a Lua vai fazer sombra na frente do Sol, e a região que vai ser visualizada é menor, certo? Então, é mais raro visualizarmos na Terra um eclipse solar, mesmo ele acontecendo constantemente. O eclipse lunar, ele não é, ele vai ser mais visível, porque a sombra, quem vai fazer é a Terra. Então, a sombra é muito, certo? E o eclipse lunar, óbvio, vai acontecer durante a noite, e aí você vai ter aquele breu completo que os indígenas diziam e acreditavam que poderia ser uma onça engolindo a lua. E durante o dia era uma onça engolindo o sol. Era uma onça gigante lá da mitologia deles, certo? E, na verdade, são mística para um fenômeno físico, que é apenas um astro fazendo sombra para outro astro. Ok, então para ter fechado aqui, ó, lembra, tem a região de penumbra, que é onde vai acontecer o eclipse parcial, e a região de sombra completa, que é onde acontece o eclipse total. Na Lua é muito mais visível do que no Sol, certo? Por conta do tamanho do astro que está fazendo
a sombra. A Terra faz uma sombra muito maior sobre a Lua do que a Lua faz sobre a Terra. Por isso que o eclipse mais difícil de ser visualizado, certo? Ok? Isso aqui vai ficar para a nossa aula de tarde. Vou fazer a correçãozinha dessa atividade. Certo?